Aí o povo vai entrando. Bom, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui reunidos em Teu nome. E que em nome de Jesus o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos instruir e fazer, ó Pai, com que entendamos a Tua palavra, Senhor. Abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, eu sei que nós estamos vendo aí as 7 igrejas, né? E existe um eixo central ali das 7 igrejas. As 7 igrejas, muitas vezes a gente acha que são sermões separados, né? Mini exortações, mas não, existe um eixo muito bem definido, né? Em que a gente vê ali que Jesus ele caminha no meio das igrejas, né? Que é o que ele fala ali no primeiro capítulo, em relação ali que ele anda, né, pelos candeeiros, né? E os candeeiros são quem? Os candeeiros são as igrejas. Então, Cristo caminha, né, entre os candeeiros, né? Então, a gente tem ali um eixo muito central. Então, a gente não precisa olhar, né, as 7 igrejas de forma separada. A gente precisa olhá-la, né, dentro de um contexto, né, dentro de um eixo, né, ou seja, que é o noivo andando no meio ali das suas igrejas. Então, o que Cristo representa nesse contexto? A primeira coisa é que ele está presente no nosso meio, né? Não, obrigado. Ele está presente no nosso meio, ele está nos avaliando, ele está nos corrigindo, ele está o quê? Nos sustentando, e Cristo ele está chamando sempre a gente ao arrependimento. Então, se nós olhamos ali as igrejas do Apocalipse, a gente vê exatamente essa construção, né? E a gente viu também que existe uma progressão emocional assim bastante clara, né, na evolução das igrejas. Então, primeiro, a primeira igreja, Éfeso, né, que é onde registra ali o esfriamento, né, ou seja, continuavam fazendo as coisas certas, com boa ortodoxia, com boa doutrina, mas não com o mesmo amor por Cristo, né, ou seja, haviam perdido o primeiro amor. A gente via Esmirna, né, que estava sendo perseguida, que vivia ali o sofrimento, e mesmo em meio à dor, né, e ao sofrimento e à perseguição, eles permaneciam o quê? Fiéis a Cristo, né? Nós vemos Pérgamo, que sofria muita pressão externa da cultura e fazia muitas concessões, né, em nome da paz, né? Então eles começavam a ceder. Nós vimos Tiatira, que tinha o quê? Tolerância ao pecado, né? Então, é uma igreja que vivia uma vida cristã, que via o pecado, mas não tinham atitudes em relação a elas. E vimos também Sardes. Sardes era uma igreja que Cristo que apontou, né, e disse que, olha, vocês têm aparência de vida, né? Vocês pareciam vivos diante das pessoas, né, mas estavam espiritualmente vazios, né, diante de Deus. Então, agora nós entramos em Filadélfia. Nós vamos entrar aqui em Filadélfia, né? Ou seja, enquanto Sardes tinha a aparência de vida, mas estava morta, o que Filadélfia representava? Ela tinha o quê? Pouca força, mas ela estava o quê? Viva. Então vamos abrir lá em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 7 ao 13. Um voluntário. Eu vou escolher um voluntário. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. 3, 7. Sem pressão. Sem pressão. Pera, calma. Tá. Carta de Filadélfia. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre
e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. 11. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então, até aqui, nós vimos vários tipos de igrejas. Nós vimos igrejas que esfriaram, igrejas que cederam, igrejas que toleravam o pecado, né, igrejas que viviam de aparência. Mas aí agora aparece uma outra igreja, né, uma igreja pequena. A gente olhando o texto aqui, é uma igreja fraca, é uma igreja sem grande poder, e mesmo assim profundamente elogiada por Cristo, né? Porque a gente vê aqui que Deus ele não mede como o homem mede, né? Então Deus olha de fato ali o coração, né? É isso que ele via, né? Então, se a gente falar aqui a respeito da igreja de Filadélfia, né, que era uma cidade, Filadélfia ela era uma cidade marcada assim por instabilidade, né? Ela ficava numa região que sofria muitos terremotos, né? Isso gerava muito medo ali das pessoas, muita insegurança, havia deslocamentos recorrentes, né, ali da população, e as pessoas elas viviam muito com a sensação de instabilidade, né, de insegurança, né? E nesse contexto, né, é que a igreja de Filadélfia ela foi estabelecida ali naquela região. Então, ela não era uma igreja poderosa, não era uma igreja que tinha assim grande influência, não era uma igreja que tinha assim muitos recursos, né? Mas mesmo assim Jesus fala, né, que reconhecia que era uma igreja que tinha pouca força, né? Que é o que o texto menciona aí, né? Mas havia assim algo muito precioso naquela igreja que Jesus reconhecia, né? Que era a permanência na fidelidade, né? Então, mesmo pequena, mesmo fraca, mesmo frágil, né? Mesmo estando nessa situação, era uma igreja que guardava a palavra de Cristo e não negava Cristo. E não negava, né, o nome do Senhor, né, Jesus. Né? E isso é impressionante, porque Filadélfia ela não é repreendida, né, por Cristo. Ela não recebe repreensão. Né? Então, Cristo não estava cobrando de Filadélfia, por exemplo, grandeza, não estava cobrando de Filadélfia influência, não estava cobrando de Filadélfia performance. O que Cristo elogiava na igreja de Filadélfia era o que? Era a fidelidade. Né? Era a fidelidade. Então, o que a gente pode ver hoje? O que o mundo valoriza hoje? Valoriza o que? A grandeza, valoriza o tamanho,
valoriza o poder, né, a influência, né, a visibilidade. Mas o que Cristo estava valorizando ali naquela igreja? Né? Estava valorizando o quê? A perseverança, a obediência daquela igreja. Então, era uma igreja que tinha, assim, pouca força, mas que dependia profundamente, né, de Cristo. Dependia profundamente ali de Jesus Cristo. Então, Deus não procura igrejas perfeitas, igrejas poderosas, igrejas ricas, igrejas midiáticas. O que Ele procura são igrejas fiéis. Né? É isso que Cristo procura. Né? É isso que Ele avalia, né, quando Ele passeia, né, no meio ali dos candeeiros, no meio das igrejas. Né? Então, Deus valoriza a fidelidade. Deus não valoriza a performance, o ativismo, o tamanho. Então, Filadélfia, ela nos ensina que Deus valoriza exatamente isso acima de tudo, né? Acima de todas essas questões que nossos olhos, né, muitas vezes captam, né, com mais facilidade. Né? E é uma igreja que recebe apenas elogios, recebe promessas, né, mais do que tamanho, né, mais do que a influência e mais do que também o poder. Então, assim, vamos dialogar um pouquinho. Olhando aqui a igreja de Filadélfia, né, talvez você, né, se identifique mais com Filadélfia do que imagina. Né? E por quê? Né? A gente viu aqui no texto, ó, pouca força, cansaço, sensação de limitação, mas sempre tentando permanecer fiel. Né? Então, aí eu pergunto, o que sustenta, né, uma igreja fiel? Pausa. Um de cada vez. O que sustenta uma igreja fiel? Fé? Fé em quem? No pastor. Na palavra de Deus, né? O compromisso com a verdade, né? Ou seja, é exatamente a permanência em Cristo. Né? A permanência em Cristo, a obediência à sua palavra. Né? A igreja de Filadélfia, ela sim tinha muito pouca força, né? Mas guardou a palavra, ela não negou o nome de Jesus Cristo, né? Ela ficou firme. E isso nos ensina que Deus não exige de nós grandeza, Deus não exige de nós, né, ativismo. O que Ele exige de nós é a fidelidade, independentemente da situação em que a gente se encontra, né? Que era o caso ali da igreja de Filadélfia. Né? Então, né, a gente vê que a igreja de Filadélfia era uma igreja que permanecia firme, né, e dependia de Cristo, valorizava a Escritura, perseverava, né, mesmo diante ali de toda a fraqueza, né, confiava, né, em Cristo, né, confiava em Deus, né, que eles entendiam que sustentavam eles em todas as circunstâncias. Né? Então, o que a gente vê aqui é que depois de Sardes, né, a gente chega a uma igreja muito diferente. Né? Então, Filadélfia, ela não era forte, ela não era grande, ela não era influente, né? Ela não era rica. Né? O que Cristo dizia a elas para ela era que ele falava que ela era uma igreja que tinha pouca força. Né? Então, e essa questão talvez converse muito conosco, ou não conversa, né? Então, por exemplo, você já se sentiu fraco espiritualmente, né? Isso conversa muito com nós, né? Porque há fases, né, da nossa vida, né, da nossa vida cristã, em que a gente continua caminhando, né, mesmo cansado, né? A gente caminha, mas muitas vezes a gente às vezes está se arrastando, né? Mas a gente continua vindo, a gente continua ali
buscando, né, a Cristo, a gente continua crendo, a gente continua tentando, a gente o que faz o quê? Permanece. A gente permanece, né? Mas muitas vezes com pouca força, né? Às vezes a gente não tem força suficiente, né? E quem aqui já viveu uma fase assim? Ninguém? Né? Então, muitas vezes nós estamos o quê? Espiritualmente cansados, mas muitas vezes procurando permanecer fiel diante de Deus, que essa era a realidade, né, da igreja de Filadélfia, né? Então, quantas vezes você é espiritualmente cansado, né, mas sempre tentando permanecer fiel? Pausa para o cri-cri, né? Então, é por isso que Filadélfia ela encoraja muito, né? Por isso que Filadélfia traz, né, essa mensagem de fortalecimento. Né? Por quê? Porque Cristo honra aqueles que o quê? Permanecem. É isso que Cristo honra, aqueles que permanecem. Diante de todas as circunstâncias adversas, né? Aqueles que permanecem são honrados por Cristo. O que geralmente a gente lê nas cartas ali no finalzinho, né? O que ele fala, né, geralmente ali? Além do quem tem ouvidos ouça, né? É a perseverança, né? É a perseverança. Então, a chave, né, do cristão verdadeiro, qual é? É a perseverança, né? Então, Filadélfia prova que pouca força não é problema. O problema é a infidelidade, que é isso que Cristo sempre menciona quando ele está tratando aqui com as igrejas, né? Então, aí eu vou voltar à pergunta, né? Pensa rápido. O que te ajuda a permanecer firme? A fé em Cristo. Fé em Deus, fé em Cristo. Permanecer na palavra. Você está lá cansadão. O que te ajuda a continuar? Oi? O Espírito Santo. Ou seja, é a nossa busca, né, pela verdade em Cristo, né, e nos sustentarmos na fé e na esperança, né, que a verdade de Cristo nos apresenta. Né? Então, quando a gente fala em fé, fé em Cristo, é crer nas verdades que estão registradas e nos são prometidas. Vocês podem olhar as cartas ali, existem ali as promessas. Nós precisamos acreditar nas promessas de Cristo, né? De que, embora a situação esteja adversa na minha vida, independentemente do problema ou do grau do problema que eu vivo, né, a minha esperança está em Jesus Cristo e sabemos que Ele irá me sustentar. Essa é a verdade que precisamos acreditar. Né? Muitas vezes nós tomamos as nossas ações, né? Nós procuramos dar aquela ajudinha ali para Deus, né? Mas nós precisamos de fato ouvir e crer e ter comunhão com Deus, justamente para que possamos ter as respostas corretas para as nossas vidas. Né? A gente vai ver ali em Laodiceia, né, o que acontece em relação àquilo que nós nos apoiamos, né, e que não seja Cristo. Né? Então, Filadélfia mostra pouca capacidade aparente, né, mas plena, né, aprovação de Cristo. Então, Cristo aprovava ali Filadélfia, embora elas vivessem ali numa situação assim, muito pobre, muito aquém. Né? E enquanto outras igrejas, né, confiavam mais em si mesmas, né, essa igreja ela foi o quê? Elogiada, né, por sua fidelidade simples, né, e por sua fidelidade o quê? Perseverante. Né? Então, isso nos chama, né, para que a gente descanse menos em nossas
habilidades, em nossas posses, em nossas questões pessoais, e passamos a depender mais do quê? Mais da graça de Deus. Quando a gente depende da graça de Deus, isso é libertador para as nossas vidas, né? Porque nós começamos a descansar um pouco mais, né? Descansar mais, né, em Deus, né? Porque a gente pode lembrar que Deus se agrada não de quem parece forte, mas de quem permanece fiel, mesmo quando se sente fraco e debilitado. Tá? Não, é porque está gravando, aí eu fico tomando bronca. É mais ou menos como o pastor falou, quando a gente estava esperando a liberação da igreja, né? O conselho, a própria igreja, acabou as nossas forças, né? Acabou as nossas ideias, teve muitas ideias, nossa força foi diminuindo. A hora que realmente a gente viu que acabou, e agora? Foi né, como o pastor falou. Agora, aí veio a mensagem, veio a ligação, ó, liberou, agora liberou, porque a hora que acabou realmente tudo aquilo que a gente tinha que fazer com as nossas próprias mãos, irmãos, teve muita ideia, muita. Chegava muita ideia. O pastor, cada reunião, né, Marcelo, vinha, olha, ideia do irmão tal, da irmã tal, vamos fazer isso certo, ou fazer isso errado, mas vinha ideias. Nada deu certo, claro, vocês sabem. E a hora que realmente a gente falou, ó, baixamos as guardas, aí que Deus, agora é comigo. Não, tá perfeito. Esse é um exemplo muito emblemático aqui para a nossa igreja, né? Que dá duas lições. Primeiro, porque nós fomos pressionados pela cultura e não cedemos, né? E é outro ensinamento. A gente pagou a consequência disso? Pagamos. Gastamos dinheirão com aluguel. Ficamos vários anos aí esperando isso. Isso é uma consequência da fidelidade, né? E outro ponto, quando foi libertador? Quando a gente, de fato, entregou para Deus. Por quê? Porque a gente fica com aquele peso nosso de querer resolver, né? Ao nosso modo, isso traz uma preocupação enorme, uma ansiedade enorme, né? E que isso nos desgasta. Então, a partir do momento que a gente descansou, Deus agiu, né? Então, são ensinamentos, de fato, que são trazidos, né, para nós, né? Então, isso nos chama, né, a descansar menos nas nossas habilidades, nas nossas ideias mirabolantes, né? E deixar as coisas mais diante, e depender mais da graça de Deus. Ok? Entendidos? Alguma pergunta? Questões? Né, tinha um professor meu que falava assim, vamos arguir, né? Aí eu sabia duas. São as duas únicas que eu sei. Tá? Alguém tem alguma colocação a fazer? Tem entendido Filadélfia? Existe sim ali os textos, alguns termos, algumas simbologias, tal, que nós poderíamos adentrar. Mas, se a gente fizer, né, uma exposição exaustiva, eu costumo brincar que Cristo vai chegar, a gente não vai terminar Apocalipse. Tá? Ok? Então, chegamos aqui a Laodiceia, né? Ou seja, Filadélfia ela tinha pouca força e recebeu apenas elogios, né? Agora chegamos a Laodiceia. Então, Filadélfia ela tinha ali aquela pouca força e Cristo estava no centro. No caso de Laodiceia, ela tinha o quê? Muitos recursos, mas Cristo estava onde? Do lado de fora, né? Vocês veem o paradoxo. Então, vamos abrir aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Deixa eu arrumar um outro voluntário. Escolher o voluntário. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aconselho em tuas obras que nem és frio nem quente.
quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, que te enriqueces. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrependente, eis que estou à prova e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai ao seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia era uma cidade assim extremamente rica, abastada, conhecida por sua prosperidade, tinha influência comercial, era uma cidade muito autossuficiente, né? Era uma cidade que confiava demais ali no próprio poder, né? Nas próprias riquezas, nos próprios recursos, né? Na sua própria estabilidade. E, né, como podemos ver também, é um contexto que acabou moldando também a mentalidade da igreja de Laodiceia, né? Ou seja, diferente de outras cartas que nós vimos, Laodiceia ela não recebe nenhum elogio. Nenhum elogio, né? Então, Jesus faz uma das avaliações mais duras, né, de todas as 7 igrejas. Uma das avaliações mais contundentes aqui está direcionada a Laodiceia, né? Então, porque ele diz aqui que a igreja era o quê? Morna, né? Ou seja, não era nem fria, não era nem quente, né? E o que seria esse morno, né? O que seria esse morno? Uma fé, ou seja, eles tinham aqui uma fé o quê? Sem paixão, sem dependência de Deus, sem urgência espiritual, né? Era uma igreja que se enxergava como rica, como forte, como bem-sucedida. Era uma igreja que achava que não precisava de nada, que era toda autossuficiente ali, né? Mas Cristo revelava uma realidade espiritual, embora eles tivessem muitos recursos, né? Ele é duro. O que ele falava? Que ela era o quê? Infeliz, que ela era miserável, que ela era pobre, e que ela era cega, e que ela era o quê? Nua, né? Imagina você ouvindo isso diretamente, é extremamente duro, né? Extremamente duro, né? E o problema de Laodiceia não tinha nada relacionado à perseguição, não era problema com falsa doutrina, não era falta de estrutura, não era falta de recursos, né? Era algo assim extremamente mais perigoso para a igreja, que é o que? É a indiferença espiritual. Era a autossuficiência, era a acomodação. Então, Laodiceia ela não negava a Cristo abertamente, né? Ela simplesmente aprendeu a viver sem a dependência de Cristo, que é por isso que fala ali, ó, que Jesus falava, estou à porta e bato. Ou seja, era uma igreja que tinha ali o cotidiano, mas Cristo ficava o quê? De fora, né? Então, muitos usam esse versículo aqui para missões, né? Olha, Cristo está batendo na porta. Não, não é esse o contexto. O contexto é que Cristo estava do lado de fora, né? Cristo não era o centro da igreja, né? Então,
aqui a gente vê o grande, né, perigo, né, da vida cristã, que o conforto, né, que nós podemos vir a ter, ele pode nos afastar de Deus sem que a gente perceba. Então já podemos ficar muito confortáveis em determinados momentos, em determinadas situações, mas acabamos o quê? Nos afastando de Deus, né? Então a igreja estava tão satisfeita, né, consigo mesma que Cristo estava o quê? Do lado de fora, batendo a porta. Essa era a realidade de Laodiceia. Então, Laodiceia nos mostra que prosperidade e aparência espiritual, ela pode esconder a miséria espiritual, né, de determinados contextos, né? Então, o maior perigo nem sempre é a oposição do evangelho, a perseguição. A questão aqui que é abordada, né, é o perigo de uma fé que é confortável, né, que perdeu a dependência viva de Cristo, ou seja, ver aquela religiosidade sem a dependência verdadeira de Cristo, né? Então nós vemos aqui que era uma igreja morna, né, era uma igreja rica materialmente, mas que estava pobre espiritualmente, né? Era uma igreja que tinha autossuficiência, sem a dependência de Cristo, não é? Então, prosperidade, ela pode mascarar muitas vezes, né, uma deficiência espiritual, porque religião sem a dependência de Deus acaba se tornando muito vazia, acaba se tornando bem vazia, né? Então, Cristo foi muito severo, né, com essa igreja, né, como a gente pode ver nessa carta, né, porque revela o quê? Um conforto, né, que eles tinham ali, né, e que a gente viu que esse conforto é extremamente perigoso, né? Mas mesmo assim, né, toda essa dureza, né, que Cristo demonstrou ali, não foi no sentido de destruir a igreja, mas no sentido de disciplinar, né? Lembra que eu falei no domingo passado que Cristo, ele fere, mas ele busca o quê? O arrependimento, ele confronta buscando o resgate, né? E a retomada da comunhão, né? Então Cristo fere o quê? Para curar, né? Então ele confronta para que as pessoas fossem despertadas, né? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você é confrontado pela palavra de Deus, é para que você desperte, né? Não é perseguição do pastor ou quem está te exortando, né? Mas é para que você desperte, né? Então, o chamado ao arrependimento, ao nosso arrependimento, ele é urgente, porque se nós não nos arrependermos, nós vamos sofrer a consequência das nossas próprias ações, né? Então, Laodiceia, ela não foi rejeitada, né, por perseguir a Cristo, né, mas por se tornar tão autossuficiente que se apresentou não precisar mais de Cristo, né? Então, a igreja morna, ela não incomoda o mundo, né? Ela vive lá, né, no seu meiozinho, né, no seu confortozinho, né? Mas uma igreja morna acaba provocando o quê? A repulsa de Cristo, né? Cristo não tolera, né? Então ele repreende com severidade, ele chama a igreja ao arrependimento, né? Então, de novo, o perigo é o nosso conforto, né? Darmos mais vazão ao conforto do que, de fato, a fidelidade e a nossa sinceridade e efetividade em seguirmos o Evangelho de Cristo, né? Então, eu sei que eu já mencionei, mas para vocês, o que, em termos práticos, significa ser morno? Tem toda uma historinha em relação a esse morno aí, mas aí é assunto teológico, tá? Não vou entrar no mérito, né? Por que se eu beber algo morno, tal, eu vou vomitar, tal? Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a gente precisa entender o que significa ser morno.
em cima do muro. O morno, ele não é alguém que odeia a Jesus, né? É alguém que, como a Kátia mencionou, é que aprendeu a viver sem ter ali uma urgência espiritual, né? Ou seja, é viver uma fé marcada por indiferença, né? É uma fé que nem rejeita Cristo abertamente e nem se entrega completamente a ele, né? Ou seja, é uma religiosidade confortável, né? Sem zelo, sem arrependimento, sem dependência real de Deus. Então, Jesus ele vai descrevendo, né, essa condição como algo sério, né? Porque ele fala, ó, não és nem frio nem quente, né? Estou a ponto de vomitar-te na minha boca, né? Mostrando que a mornidão, né? Terceira, hein? Mornidão. Não, essa 2,5, né? A mornidão, ela não é neutralidade propriamente dita, né? Ela não ela está mais relacionada a uma falsa segurança espiritual. Então, isso nos chama, né, a examinar o nosso coração, né? Porque uma fé viva ama a Cristo, uma fé viva se entrega a Cristo, né? Ela busca e responde a Cristo. Agora, uma fé morna se acomoda, né? Ela se distrai, ela se perde, né, no meio de tantas outras coisas, né? E não tem aquela urgência espiritual, né, daquele compromisso e que a gente realmente precisa manifestar em relação ao Evangelho de Cristo, né? E aí, se Cristo olhasse para a sua vida hoje, ele veria paixão ou indiferença? Aí vocês vão pensar assim, nossa não posso falar nossa, né? Porque eu sou crente. Puxa, né? Como está pesada a aula, né? Mas é a realidade das cartas, é essa a lição das cartas, né? Então, se Cristo olhasse para a sua vida hoje, ele veria paixão ou indiferença, né? O que a gente precisa fazer para o nosso diagnóstico nosso, né? Porque eu também me incluo, né? O que a gente precisa fazer para o nosso check-up espiritual é justamente fazer essas perguntas para nós mesmos, né? Ou seja, a gente precisa de Cristo ou só lembramos dele? Será que Cristo é somente um tema na nossa vida ou temos de fato uma relação íntegra e temos uma comunhão com ele, né? Então, o maior perigo não é rejeitar Jesus, né? É torná-lo somente esse tema na nossa vida, né? Ou seja, eu conheço, sigo, sou simpatizante, né? Mas qual é o meu compromisso com isso, né? Então, talvez o maior perigo espiritual que podemos viver, né, não seja abandonar a Cristo, né, mas aprender a viver confortavelmente sem necessariamente depender de Cristo. Então, é isso que a gente precisa, de fato, né, fazer, né, perguntar isso para nós mesmos, né? Então, por exemplo, quando a gente ora, né, que é o que eu falei também na aula passada, quando a gente ora por comunhão ou a gente ora só quando precisa? Então, isso pode acontecer dentro da igreja, isso acontece. Então, o que a gente precisa, de fato, ficar, né, a gente precisa realmente refletir, né, nesse sentido, né? Então, a gente vê que Laodiceia ela se via rica, mas Jesus revela que ela era o quê? Infeliz, miserável, pobre, nua, né? E isso nos ensina que espiritualidade ela não se mede por recursos, por conforto, por atividades, né? Uma baita de uma playlist no louvor, né? Não se mede nesse sentido, né? Ou por aparência religiosa, né? Mas pela dependência de Deus, né? Pela sensibilidade ao pecado,
né? Lembra que a gente falou da tolerância ao pecado? A gente precisa ter sensibilidade ao pecado, né? Então, muitas vezes a gente vê assim um irmão, né, que está em pecado, aí a gente pensa assim, não vou falar com ele, senão ele vai sair da igreja, senão vai azedar o relacionamento. Na verdade, a gente tem que pedir sabedoria a Deus e como tratar isso, né? Tratar isso, porque é o Senhor que sustenta a igreja, né? Então, o que precisamos buscar é a comunhão com Cristo, né? A transformação de vida, né? E a verdadeira medida não é como nós nos vemos, né? Mas como estamos diante de Deus, né? Que conhece profundamente o nosso coração. Esse é o grande ponto, é a grande chave, né, da nossa vida. Alguma pergunta? Está sem o assessor lá. Isso. Acho que bloqueou a tela do computador. Não, aqui está acendendo. Tá? Então, por exemplo, nós vemos ali, de todas as igrejas, nós vemos o que? Éfeso, que tinha falta de amor. Nós vemos aqui Esmirna, né, que vivia em sofrimento, tinha perseguição. Nós tínhamos Pérgamo, né, que vivia ali uma concessão e um compromisso com o erro, né, e se submetia à pressão popular. Tínhamos Tiatira, né, que tinha tolerância ao pecado, né, numa igreja que tinha ali uma convivência, via o pecado, mas não fazia nada. Né? Vocês lembram? Né, como a gente falou na semana passada, se o irmão na igreja, ele é um... aqui. Obrigado, Mara. Se temos um irmão na igreja aqui que ele é muito ativo, dá aquele dízimo, vem todo domingo, ele está em pecado. Será que e o que a gente tem que fazer? Deixar quieto, né, porque ele é um irmão influente? Ou temos que chegar lá e falar para ele assim, olha, você está em pecado, né, você precisa corrigir isso, né? E nós temos Sardes, né, que era uma igreja que vivia de aparência, né? Nós tínhamos Filadélfia, né, que era uma igreja que era fraca, né, mas tinha o reconhecimento da fidelidade de Cristo, e temos aqui Laodiceia, que vivia ali de autossuficiência, né? Então, nós temos as lições centrais. Aí nós vemos aqui os pontos chaves, né, para a gente já ir finalizando, né, o nosso tour. Né? Vocês viram o mapinha, né? Nós fizemos o tour ali pela Ásia Menor. Né? Então, a gente vê aqui que os pontos chaves que nós podemos ver aqui é que Cristo conhece profundamente a sua igreja, ou seja, nada está oculto diante dos seus olhos de fogo. Né? De fogo. Né? Se vocês olharem, não sei se vocês já leram, com certeza já leram, 1 Coríntios 3, 12 a 15, não precisa abrir, né? Que no dia de julgamento, né, as nossas obras serão analisadas, né, como se tivesse sido jogado no fogo, para ver o que de fato vai ficar preservado. Então, Paulo ele usa ouro, prata e pedras preciosas, né, comparando ali com madeira, feno e não lembro o outro material lá, mas é alguma coisa que acho que é palha. Madeira, feno e palha. Né? Se você jogar os 6 materiais no fogo, o que vai ficar preservado? Né? A prata, tudo bem, vai derreter, mas não vai sumir. Né? O ouro, a mesma coisa. A pedra preciosa também, ele vai permanecer ali. Né? Então, será que tudo aquilo que Jesus fizer derreter, né? Jesus olhando para nós aqui, tudo aquilo que ele olhar para nós, fizer derreter, né? Como é que a gente vai ficar? Será que a gente vai parecer nu? Vai ficar sem nada? Então, Jesus ele olha para nós, olha para a igreja com olhos de fogo. Né? Então, o juízo de Deus ele é revelador. Né? A prova divina que expõe, né? Essa prova divina é que expõe a realidade da igreja. Né? E aquilo que revela... Né? Esse fogo é o que revela se o que foi construído permanece ou se consome.
né? Então, tudo aquilo que eu faço, que o Marcelo faz, está sob os olhos inflamados de Cristo, para saber de fato, né, aquilo que eu faço de fato realmente vai permanecer ou não, né? Então Sardes tinha aparência de vida, mas não tinha substância, né? E Laodiceia, né, tinha toda aquela riqueza aparente, né, mas era pobre espiritualmente. Então o fogo, ele tira a aparência, né, e mostra o que é verdadeiro. Então é assim que Cristo nos olha, né, com olhos de fogo, né? Então a gente via ali em Corinto que o fogo, ele revela a qualidade daquilo que foi construído. E ali em Laodiceia, Cristo oferece aquilo que já passou pelo fogo, né, e permaneceu puro. O que ele fala ali para você comprar? O ouro refinado de Cristo, né? Ou seja, lá em Corinto, lá em 1 Coríntios, né, Paulo ele diz que o fogo revela do que a nossa obra é feita, né? E Cristo diz a Laodiceia para buscar nele aquilo que permanece mesmo depois do fogo, né? E o que seria isso? O que isso significa, né? Ou seja, como eu já falei, o fogo ele tira a aparência e mostra o que é verdadeiro. Então, quando Cristo fala em Apocalipse 3,18, né? Eu vou ler aqui, ó, compra de mim ouro refinado pelo fogo. O que na verdade ele está querendo dizer aí? Alguém arrisca? Lembre-se que Laodiceia era uma igreja autossuficiente, né? Muito abastada. Então Cristo falava assim, olha, compra de mim, né? Compra de mim o ouro refinado pelo fogo. Alguém arrisca? Silêncio ensurdecedor. Na verdade, o que Cristo queria dizer ali era o seguinte, quando ele direcionava, né, essa questão aqui para a igreja de Laodiceia, né? Ele dizia o seguinte, que vocês confiam no ouro que vocês possuem. Vocês confiam muito, mas precisam de algo mais valioso. Que era o quê? Uma fé verdadeira. Né? Uma fé verdadeira. Né? Uma fé purificada, né? Que permanece quando é provada. Né? E se a gente ainda deixar assim, no formato mais simples, né? Ou seja, vocês têm riqueza por fora, mas precisam de algo real por dentro. Então, era essa a mensagem que Cristo dava, né? Então, por exemplo, trazendo aqui para o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia, a gente vê o seguinte, né? A gente tem lá um irmão na igreja, né? Ele serve muito a igreja, né? Ele é muito ativo, participa de tudo. Aí, de repente, ele é o quê? Contrariado, não recebe reconhecimento, ele passa por crise. Aí o que acontece? Abandona tudo, vai embora, né? E o que esse fogo revelou, né? Revelou do que aquela fé era feita, porque apareceu a crise e ele simplesmente abandonou tudo, né? E aí depois a gente vê ali um outro irmãozinho lá que talvez tenha pouca visibilidade, né? Mas, diante das mesmas situações, ele continua o quê? Orando, perseverando, obedecendo e mesmo cansado, né? Ou seja, o fogo provou e ele o quê? Permaneceu. O que as cartas de Apocalipse falam? Né? Ele fala muito a respeito do vitorioso. E quem é vitorioso é quem? Permanece, fiel, né? Então, a gente vê também que nem toda igreja ela é o que parece, né? Uma igreja ela pode parecer viva, né? Por fora, cheia, né? Organizada, né? Ativa, e ainda assim estar espiritualmente fria. Então, mas o contrário também pode acontecer. A gente pode ver também uma igreja pequena, simples, fraca aos olhos humanos, né? Mas ela se apresenta preciosa diante de Deus. Né? Então, Deus não mede como nós medimos. Né? Então, é essa a visão que precisamos ter ali em relação àquilo que temos revelado ali por Cristo. Né? E outro ponto importante, Cristo, ele
exorta, né? Ele dá a oportunidade, né? Ele fala antes, né, o que está errado antes necessariamente de julgar, né? Então, antes de qualquer juízo, né, como nós vemos ali na carta, vem o chamado ao arrependimento. Então, Cristo exorta porque ele ama a sua igreja, ele quer, né, a comunhão plena com a sua igreja, né? Então, quando ele corrige a igreja, ele não está afastando, né? Ele está chamando de volta, né? E toda a repreensão, né, nas cartas é também um convite à restauração. Então a gente vê ali que Jesus ele é muito duro, mas ele está fazendo isso justamente para que a igreja, né, se arrependa e volte, né, às primeiras práticas, né? Então nós vemos também aqui que as promessas são para os vencedores, né? Então, o vencedor aqui não é o mais forte, não é o mais visível, não é o mais abastado, não é aquele que nunca tropeçou na vida cristã, é aquele que permanece em Cristo. Então, o vitorioso é o que permanece em Cristo diante das crises. Esse é o vitorioso, né? Então, mesmo que às vezes cansado, às vezes ferido, às vezes doente, às vezes com pouca força, né, mas perseverante, né, e com vida contínua, né? É isso que Cristo valoriza nas nossas vidas, né? Então, perseverança não é perfeição, né? Não é ser abastado, não é ter todo o conhecimento e tal, é continuar caminhando com Cristo até o fim, né? Mesmo diante das adversidades que a gente vive, né? Então, assim, em termos de lições que podemos ter para a igreja, é que nós não podemos viver de aparência. Uma igreja ela não vive apenas daquilo que ela foi no passado. Ela não basta ter somente história, não basta ter somente tradição, não basta ter nome conhecido, né? Cristo ele olha o que para nós hoje, né? As nossas ações hoje, né? E a pergunta não é quem a gente foi, mas é o que a gente é agora. Essa é a pergunta que precisamos fazer, né? E como igreja também, nós não podemos negociar a verdade. Essa é uma das lições aqui que Jesus traz também, né? Ou seja, a paz, né, que podemos ter, ela é de fato preciosa, né? Mas ela não pode ser construída, né, ou conquistada às custas da verdade que precisamos defender, né? E também não confiar nos recursos que nós temos. Às vezes a gente apoia muito em estrutura, organização, recursos, planejamento, né? Isso é bênção, isso é organização, isso é dom, né? Mas não sustentam a igreja no lugar da nossa perseverança em Cristo. É isso que nós precisamos buscar, né? Então a igreja ela permanece viva não por aquilo que ela possui, mas por depender, né, de Deus, né, de depender do Senhor, né? Então, uma lição que podemos ter para nós mesmos é que a gente examine o nosso coração, né? Então, antes da gente olhar para Éfeso, antes da gente olhar para Sardes, antes da gente olhar para Laodiceia, né, ou pensar em qualquer outra igreja, vale perguntar, né? O que dessas cartas revela sobre mim, sobre o Marcelo, né? Onde Cristo estaria me confrontando e onde estaria me encorajando? É isso que a gente precisa ver, né? E perseverar até o fim, né? Não é e nunca não é a gente nunca tropeçar ou se cansar. Perseverar até o fim é continuar voltando para Cristo, né? Às vezes com alegria, às vezes com lágrimas, né? Às vezes chorando, às vezes doente, mas a gente sempre estar ali com pouca força, mas permanecendo em Cristo, tá bom? Então eu vou deixar essas 3 perguntinhas aqui para vocês mastigarem, né? Não vamos falar sobre elas. A semana que vem a gente já vai mudar o tema, mas a pergunta aqui eu deixo para vocês novamente. Se Cristo escreve uma carta para a nossa igreja, o que ele diria? O que ele elogiaria? E o que ele pediria ou nos exortaria a mudar? Nós como igreja, né? E a segunda pergunta, qual dessas igrejas se parece com a nossa realidade hoje? Especificamente ou não?
E a terceira, com qual igreja você mais se identifica? Se você vê em todas as aulas, talvez, né, sejamos corretos, né, na doutrina, comprometidos com a palavra, né, mas a gente precisa perguntar, ainda existe alegria em Cristo? Ainda existe amor vivo? São essas perguntas que precisamos fazer, né? Vocês perseveram mesmo com pouca força, né? Vocês estão se acomodando ou nós estamos nos acomodando, né? Qual dessas igrejas mais parece com a nossa realidade? São as perguntas que a gente precisa fazer. Precisamos nos autoavaliar, não é? Então, talvez a nossa igreja tenha um pouco, né, ou nós mesmos, um pouco de cada uma dessas cartas, né? Mas o mais importante é lembrar, né, que em todas elas, Cristo continua andando no nosso meio, continua falando conosco, continua nos corrigindo, continua nos encorajando e continua nos chamando a ouvi-lo. Tá certo? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se Jesus está falando com você hoje, ouça. Amém? Então, vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos encerrar. Ora para nós novamente, por favor, encerrando. Quem senta na frente, né, sempre é o mais acionado. Ora encerrando para a gente aqui. Senhor, meu Deus, agradeço por estarmos aqui, ouvindo a Tua palavra, inspirando a todos nós estarmos hoje unidos em Teu nome. Peço que nos dê discernimento, coragem para agir, ter a perseverança para seguirmos em frente e termos sempre a sabedoria de como lidar com as situações e seguir com a Tua palavra. Peço perdão pelos os nossos deslizes, as situações que não atuamos adequadamente e muitas vezes até por sermos mornos em algumas situações. Eu peço que olhe pelos irmãos, por essa igreja e nos dê a coragem da ação que o Senhor tem na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana que vem a gente vai mudar o tema, a gente vai falar sobre o anticristo. Então, leiam Apocalipse, capítulo 13, tá bom? Vamos desmistificar o anticristo, tá bom?